Fala galera, pessoal, nossa aula de hoje nós iremos aprender sobre a divisão de números racionais na forma fracionária, tá bom? Por quê? Porque os números racionais ele é representado de forma fracionária e também na forma decimal. Hoje nós vamos focar somente na forma fracionária. Olha só, para calcularmos a divisão de dois números racionais em que o segundo é diferente de zero, procedemos do seguinte modo, tá? Desses dois modos aqui, ó, que eu destaquei aqui, tá? Esse segundo que ele fala que é diferente de zero é porque assim, ó, a forma fracionária você tem uma fração, né? O número de cima, que é o denominador, ele é chamado também de primeiro, né? Primeiro de uma fração. E o número de baixo, que é o denominador, é chamado de segundo, tá? Então, ó, primeiro e segundo, tá? Primeiro e segundo termo de uma fração. Aqui tá falando que o segundo tem que ser diferente de zero, tá? Por que tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero, tá bom? Em cima pode ser zero, tá? Por quê? Porque zero dividido por qualquer outro número, o resultado é zero. Agora, não existe um número ser dividido por zero, tá? Na matemática isso é impossível de resolver. Então não existe divisão por zero. Por isso que foi destacado aqui, ó, o segundo diferente de zero, tá bom? Porque não existe divisão por zero. Então olha só, os dois modos que nós devemos proceder na divisão de números racionais na forma fracionária primeiro, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Ok? Como assim? Eu multiplico a primeira fração pelo inverso da segunda. Quando você divide dois números racionais na forma fracionária, você está dividindo uma fração por outra fração. Então aqui está dizendo, ó, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então vou pegar essa minha primeira fração e multiplicar ela por essa segunda fração aqui. Então a primeira e a segunda. A primeira fração nesse exemplo A aqui é menos 2 sobre 5. E quem é a segunda fração? 5 sobre 7. No caso ela é positiva, não precisa me preocupar com o sinal por ela ser positiva, tá? Mas quando é negativa, você é obrigado a colocar o sinal de menos. Bom, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. A primeira fração está aqui, né? Menos 2 sobre 5. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. O que seria esse inverso da segunda? Gente, o inverso de qualquer número é você pegar ele e modificar ele na fração. Como assim? O termo que está em cima vai para baixo, o termo que está embaixo vai para cima, tá? Então, 5 sobre 7. Qual que é o inverso de 5 sobre 7? 7 sobre 5. Tá? Aqui, 1 sobre 4. Qual que é o inverso de 1 sobre 4? 4 sobre 1. Então, o inverso de um número é você pegar ele e inverter ele na fração, tá? Não é mudar o sinal, não, tá bom? Não vem com essa de que o inverso de um número é mudar o sinal dele. Não é. Mudar o sinal é oposto, tá? Então, o oposto de 5 é menos 5, tá? O oposto de menos 2 sobre 5 é mais 2 sobre 5. Você não muda a fração. Agora, inverso é você modificar a fração. O de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Tá? Então aqui, primeiro procedimento que eu preciso fazer na divisão de fração, escrevo a minha primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, inverto a segunda. Aí você me pergunta, uai, mas isso aqui é divisão e multiplicação? É divisão, mas a divisão de fração você não divide, você vai multiplicar, tá bom? Então, se você pegar esse número aqui, ó, em forma de fração, fazer a divisão dele, vai dar um número com vírgula, você divide por esse outro aqui também, que vai dar um número com vírgula, o resultado vai dar o mesmo do que você realizar esse procedimento aqui, vai dar o mesmo resultado. Então, esse procedimento aqui é uma forma mais simples de nós resolvermos a divisão. Na verdade, dá certo. Se você fizer isso aqui, vai dar o mesmo resultado de que você fazer a divisão de forma que você está pensando aqui, vou dividir 2 por 5, depois eu divido isso, depois eu vou dividir 5 por 7, depois eu divido o resultado desse por esse, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Vamos lá, primeiro, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, ó, eu vou escrever a minha primeira fração, que é menos 2 sobre 5, e vou multiplicar. Então aqui é vezes, tá? O inverso da segunda. Qual que é o inverso da segunda? 7 sobre 5, tá aqui, ó. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar. Agora a multiplicação eu volto lá na regra da multiplicação. Como que eu multiplico duas frações? Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Então pronto, ó. Só que tem um detalhe. Ó, o segundo aqui, ó. Aplicamos as regras da multiplicação de números racionais.
tá? Então, qual que é a regra de multiplicação de sinais? Mais vezes mais vai dar mais, menos vezes menos também vai dar mais, e quando for diferente, o mais vezes menos é menos e menos vezes mais também é menos, tá bom? Então aqui vai ficar, esse número aqui é o que? Positivo. Então vou multiplicar primeiramente os sinais, ó, menos vezes o mais aqui vai dar menos. Agora eu multiplico, ó, 2 vezes 7, opa, tá errado aqui, ó, 14, tá? Então, ó, 2 vezes 7, 14, e 5 vezes 5, 25. Tem como eu simplificar isso aqui? Não tem. Então, meu resultado é esse, ó, menos 14 sobre 25. Ok? Então, agora que você já sabe todo o procedimento, vamos resolver aqui os próximos exemplos. O B, o C e o D. Só que agora de forma mais rápida, tá bom? Existem duas formas de você deparar com divisão de fração. Dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ó, menos 1 sobre 4 dividido por menos 3 sobre 7, que também é o mesmo procedimento aqui. Ou então assim, ó, a fração dividida pela outra aqui, ó. Então o A e o B é o mesmo modo, mesma a forma aqui que tá escrita. Aí o C e o D é diferente, tá? Mas nas duas formas aqui, ele quer divisão de duas frações, tá? Ou pode ser assim, tá? Em linha, onde tem a divisão aqui, ó, 2 pontinhos. Ou então pode ser representado pela barra aqui, ó. Vamos lá, ó. Menos 1 sobre 4 dividido por menos 3 sobre 7. Primeira coisa, gente, sinais, ó. Aliás, vou escrever a primeira fração, ó, menos 1 sobre 4 dividido, tá? Acho que eu pus um vezes, aliás, é multiplicar, isso. Ó, eu vou escrever minha primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O que é a minha segunda fração? Menos 3 sobre 7. Qual que é o inverso? Menos 7 sobre 3. Então agora eu multiplico, ó. Menos vezes menos vai dar... Opa, aqui é mais, ó, tá errado. Um detalhezinho aqui tá errado, ó. Então, ó, menos vezes menos é mais. Agora, 1 vezes 7, 7. 4 vezes 3, 12. Dá pra eu simplificar isso aqui? Não dá. Então meu resultado é mais 7 sobre 12. Gente, fácil, fácil, tá? Vamos lá, próximo, ó. Agora aqui é o segundo modo, ó. 1 sobre 5 dividido por 3 sobre 4. A primeira fração está em cima. Então, ó, 1 sobre 5 vezes o inverso da segunda, que é a de baixo, ó, 4 sobre 3. Agora eu multiplico. Como as duas frações é positiva, eu não vou me preocupar com o sinal. Por quê? Porque o resultado vai dar o quê? Vai dar mais, né? Ó, vai dar positivo, porque mais vezes mais é mais. Vou colocar aqui, ó, mais. Ó, 1 vezes 4, 4. 5 vezes 3, 15. Dá para simplificar essa fração? Não dá. Então, fica assim a minha resposta. Olha essa outra, ó. Primeira fração, menos 2 sobre 7, tá aqui. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 1/3, não é 1 sobre 3? Vou escrever ela como? 3 sobre 1, inverti ela. Agora eu multiplico, ó. Primeiro sinal, ó. Menos vezes o mais dessa aqui vai dar menos. Agora eu faço, ó. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 1, 7. Dá para simplificar? Não. Portanto, essa é a minha resposta. Pessoal, isso é divisão de números racionais na forma fracionária, tá bom? Muito fácil. Siga esses passos aqui que você resolve qualquer divisão de números fracionários, ok? Então é isso aí. Finalizamos a nossa aula e fui!